Alô, maltinha! Opa, por que estou a fazer sotaque português se o assunto aqui é cinema brasileiro? Porque esse filme foi parcialmente gravado lá em Portugal. Terra Estrangeira, de Walter Salles e Daniela Thomas. Bem, para falar sobre o cinema brasileiro feito na década de 90, é preciso voltar à era Collor. Tadã! Em 1990, o então presidente Fernando Collor avisou que, basicamente, a Embrafilme e a Fundação Nacional do Cinema estavam extintas, ou seja, ele acabou com os principais órgãos responsáveis pelo cinema no Brasil. E com isso, acabou com o cinema brasileiro. Durante aqueles anos, o cinema brasileiro chegou ao cúmulo de lançar apenas 3 filmes muito independentes no ano de 92. Foi o mínimo que nós já lançamos. Essa situação drástica só viria a mudar em 95, quando de 3 pulamos para 10 filmes lançados ao longo do ano. Entre eles, o grande marco da retomada brasileira, que é o Carlota Joaquina, da Carla Camurati. Enquanto isso, em 95, estava sendo gravado lá em Portugal, um projeto completamente independente, experimental, dirigido por 2 grandes amigos, que era Walter Salles e Daniela Thomas. E a faísca inicial para o Terra Estrangeira acontecer veio com uma imagem, uma foto, que o Walter Salles encontrou num livro de fotografias, um navio atracado numa praia deserta. Ele ficou tão fascinado por aquela foto que ele começou a pensar em diversas possibilidades narrativas de algum filme que os levasse até aquela mesma imagem. Ele compartilhou essa foto com a Daniela Thomas e juntos começaram a pensar qual filme podia vir disso. E um tema que estava muito claro na cabeça deles desde sempre era o não pertencimento no país de origem. Era essa ideia de fuga, de se descobrir em outro lugar. O que leva os 2 personagens completamente perdidos e desnorteados a se encontrar de forma completamente inusitada em Portugal. Parte do filme foi gravada em São Paulo, mostrando inclusive o plano Collor e o impacto dele na vida dos personagens. A personagem brilhantemente vivida pela Laura Cardoso, uma diva, uma gigante da nossa arte, que ali faz um papel bem pequeno, mas rouba todas as cenas em que aparece, como era de se esperar. E nessa espécie de prólogo do personagem Paco, vivido pelo Fernando Alves Pinto, a gente entende o que leva o seu personagem a meio que fugir do país e tentar uma vida lá fora, como faz a personagem da Fernanda Torres, que já vive com um namorado músico e um pouco drogadinho lá por Lisboa. Você não tá entendendo, não depende do lugar. Quanto mais o tempo passa, mais eu me sinto estrangeira. Cada vez mais eu tenho consciência do meu sotaque, de que a minha voz é uma ofensa pro ouvido deles. Sei, acho que eu tô ficando velha, viu? O roteiro estaria aberto a se adaptar a diferentes locações, a diferentes condições de gravação, porque quando eles chegaram em Portugal para gravar com uma equipe muito reduzida, eles encontraram um país bem diferente daquela Portugal das histórias dos avós, ou então dos filmes do Manuel de Oliveira. Era uma Portugal urbana, uma Portugal que estava lidando com esses novos imigrantes, que o filme se tornou uma busca, um captar dessa nova realidade, da equipe e dos personagens. Por exemplo, numa poetiquíssima cena em que eles estão no limite entre Portugal e o Ocidente. E é claro que eles não podiam ignorar uma locação dessas num filme desses. Coragem, né? Cruzar esse mar há 500 anos atrás. É que eles achavam que o paraíso estava ali, ó. Coitados portugueses. Acabaram descobrindo o Brasil. A fotografia é assinada pelo Walter Carvalho. É impossível falar de cinema brasileiro sem passar pela lente do Walter Carvalho. E nesse filme, desde sempre pensado para ser gravado em preto e branco, é um olhar documental, é um olhar em que a câmera, junto com os personagens, descobre um novo país. Além do elenco nacional que foi lá gravar em Portugal com eles, que traz muitos rostos conhecidos como Alexandre Borges, o Luiz Melo num papel muito intenso, o filme abre também sua câmera para o ator português João Lagarto e para outros atores locais que estavam ali naquele contexto e acabam trazendo muita realidade, muita urgência para o filme. Fernanda Torres e Fernando Alves Pinto, eles ensaiaram durante algumas semanas no Brasil antes de irem para lá, mas muito da química entre os dois, camadas entre os personagens, foi descoberto lá
ou as propostas irrecusáveis que o próprio contexto trazia, como, por exemplo, o momento em que Walter Salles estava ali passando pelo set enquanto a câmera estava sendo preparada, uma vozinha cantando. A própria Fernanda Torres no cantinho do set, cantando Vapor Barato, música de Gal Costa. Ali ele teve certeza que não tinha como aquela voz, aquela interpretação, aquele momento não estar no filme. Algo que ele jamais poderia ter pensado ou escrito, mas que se mostrou e se impôs fundamental ali, naquele momento de troca. Oh, sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu tô indo embora. Vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Ai, honey, baby, eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não importa, honey. Ai, honey, baby. Sem sombra de dúvida, um dos pontos altíssimos do filme que ajudam a cristalizar a figura de Fernanda Torres como uma das nossas grandes entidades do cinema nacional. Ela já é filha de uma entidade própria, Fernanda Montenegro, e ela não só honra essa genética, como ela consegue a própria se tornar uma deusa do cinema também. O nosso cinema independente, o nosso cinemão, o nosso cinema moderno brasileiro passa e pousa na figura de Fernanda Torres, que já nesse filme, já premiada em Cannes com o prêmio de melhor atriz por Eu Sei Que Eu Vou Te Amar, do Arnaldo Jabor, mas nesse filme mais um exemplo da jovem Fernanda Torres, já tão gigante. E é muito forte perceber a relação que já estava ali marcada entre o cinema do Walter Salles e a estrada, essa coisa de se descobrir no caminho, o road movie. É muito marcada, muito forte, né, entre os dois personagens do Terra Estrangeira. Claro que está muito forte e presente no Central do Brasil, no Diários de Motocicleta e, obviamente, no On the Road. Inclusive, eu acredito que isso foi determinante para que os produtores escolhessem o Walter Salles como diretor oficial da grande adaptação da famosa obra literária do Jack Kerouac. O On the Road, o Na Estrada, era um roteiro considerado infilmável, até que confiaram no Walter Salles para ir lá e adaptar para o cinema. Foi uma adaptação muito elogiada na época, e essa relação com a estrada já está no Terra Estrangeira. Essa parceria Daniela Thomas e Walter Salles em co-direção voltaria a acontecer alguns anos depois com O Primeiro Dia e também no curta-metragem que entrou naquela coletânea de filmes Paris Je t'aime, Paris Eu Te Amo, com vários diretores mundiais, e dirigiram juntos também o Linha de Passe, um filme de 2008 muito premiado que inclusive deu em Cannes o prêmio de melhor atriz a Sandra Corvelloni. Ou seja, sempre que os dois se juntam, é bom demais, o cinema brasileiro agradece. E já passou da hora deles se juntarem novamente para mais algum projeto. Vou deixar isso aqui no ar, caso algum conhecido deles veja. Depois de fazer o On the Road, o Walter Salles dirigiu um documentário sobre um cineasta chinês muito celebrado e reconhecido, só que isso foi em 2014. E desde que lançou esse documentário, lá em 2014, Walter Salles está meio sumido. Saudades. Já a Daniela Thomas está ótima, muito bem, obrigada. Está escrevendo vários roteiros que estão sendo filmados. Lançou em 2017 o Vazante. Lançou em 2018 o Banquete. Tá aí, ó, em plena atividade. Mas queremos os dois trabalhando juntos novamente, porque sempre que se juntam... Bem, hashtag voltem a fazer filmes juntos, Walter Salles e Daniela Thomas. O Terra Estrangeira foi um dos filmes fundamentais para o cinema brasileiro da década de 90, naquele contexto terrível que a gente estava vivendo, com uma produção quase zerada. É um filme que foi muito reconhecido internacionalmente, ganhou prêmios na França, ganhou prêmios no Brasil, ganhou prêmios por muitos lugares, mas principalmente marcou toda uma geração que viu ali a possibilidade de tornar o cinema viável num país em absoluta crise. Algo que, reverbera bem agora, hein? Como que reverbera nos tempos que a gente está vivendo. Então assista a Terra Estrangeira, viaje pelo mundo nessa estrada guiada por Walter Salles, guiada por Daniela Thomas, e tenha certeza de que em preto e branco, colorido, independente, superprodução, Brasil, Portugal, seja onde for, o cinema brasileiro é muita coisa, opa!